Você estuda, estuda, estuda e na hora da prova dá aquele branco. A neurociência já explicou por que isso acontece. E hoje eu vou te mostrar como estudar melhor com a neurociência, de verdade, para concursos militares. Isso mesmo, para os concursos militares. Eu sou o professor Wagner Júnior, aprovado em 5 concursos militares. E aqui eu ensino como estudar com base na neurociência, método científico, nada de achismo, isso mesmo, nada de achismo, tudo provado empiricamente. Ok? Então, vamos lá, vamos direto ao ponto. Estudos em neurociência mostram que técnicas como revisão espaçada, mapas mentais, associação de ideias e o sono de qualidade fazem o cérebro memorizar e recuperar informações com muito mais facilidade. Isso mesmo. Mas olha só, não fique preocupado em fazer o melhor mapa mental, sair desenhando. Não! Você precisa sim colocar a ideia central do assunto. Vamos falar ali em função do primeiro grau. Você vai botar a equação, a função, f de x é igual a x mais b. Tá, botou no centro ou no canto, não interessa. Puxou a primeira seta, já botou lá. A é o coeficiente angular, certo? O que o A faz? O A maior que zero, ele determina que a função é crescente. Aí do lado você bota o tracinho lá da reta, para você lembrar. Então esse é um exemplo do mapa mental simples. Ok? E a revisão espaçada, você precisa ter um bom planejamento, tá? Sentar, montar o seu cronograma e ali você associar a sua revisão dentro de cada tempo que for necessário. Mas isso aí é assunto para mais para frente. Quando você estuda do jeito certo, você ativa a neuroplasticidade e isso acelera o aprendizado, principalmente para os concursos. Por que principalmente para os concursos? Pela gama de informação que você precisa aprender e com pouco tempo em relação ao que você escolheu para estudar e como você optou para uma preparação de médio, longo ou curto prazo. Aí vai depender muito por causa. Dependendo do que você escolheu, tem que ser adotada estratégia. E essas estratégias, a neuroplasticidade vai te ajudar muito nelas. Não basta decorar. A neurociência mostra que o cérebro aprende melhor quando o estudo é distribuído. Por isso que eu falo, tem que ter uma boa grade de estudo, montada direitinho, pensada na sua necessidade. Não é qualquer grade, não é sair baixando grade. A grade tem que ser personalizada para você, conforme a sua disponibilidade de estudo, o seu horário, tudo isso tem a ver. Não adianta você querer usar os métodos mirabolantes que a neurociência lhe proporciona e você não ter uma boa organização, uma boa grade de estudo. Então, quando você distribui ali, não basta decorar. A neurociência mostra que o cérebro aprende melhor quando o estudo é distribuído ao longo dos dias, com revisões bem feitas e quando você transforma o conteúdo em imagem e história na sua cabeça. Quando eu estava estudando lá no cursinho, isso na década de 90, finalzinho de 80 indo para 90, foi quando eu passei. Na minha aula de história, eu tinha um professor que o cara era fora de sério dando aula. Acredite se quiser, quando eu ia para a aula, eu me via com as vestimentas da época, eu me teletransportava para a aula. Quando ele estava falando, parecia que eu estava vivendo aquilo ali, vivenciando aquilo. Tanto que eu gabaritei história na prova, né? Então, isso me ajudou muito, muito. Então, tinha certas coisas que eu me vivenciava ali, naquela parte. Quando eu tinha aula de OSPB, né, as constituições outorgadas, promulgadas
Então, eu me via naquele debate ali, era o mesmo professor. Eu me via naquele debate, então era uma coisa assim, fora do normal que ele conseguia passar, pelo menos para mim. Tanto que eu também gabaritei o SPB na época. Então isso tudo ajudou. E atenção, estudar horas seguidas é uma armadilha. O cérebro aprende mais em blocos, tá? Você estuda, dá um intervalo, estuda, dá um intervalo. Isso é melhor, porque o cérebro ele trabalha de duas maneiras, focado e difuso. Você precisa ter um intervalo para que o seu cérebro vai desinflamar o momento que ele está relaxando, tá? Para poder, quando você voltar a estudar, você consiga absorver melhor as informações. Então, a pausa, os blocos, são necessários, são importantes demais. E com isso, né, ele evita o cansaço, tá? Isso não é opinião, é ciência. Se isso já te ajudou, deixa o like. Assim o YouTube entrega o nosso vídeo para mais concurseiros que estão precisando estudar com neurociência, aqueles que estão perdidos. Uma dica bônus para vocês aí, ó. Estudar antes de dormir ajuda o cérebro a consolidar a memória. Ou seja, antes de dormir você pega aquele assunto que já vai estar na tua revisão, você revisa ali coisa de 20 minutinhos, revisa e vai dormir, tá? Porque à noite ele deixa esse conteúdo praticamente blindado para a prova. E isso é neurociência pura. E com essa dica aí, com certeza você vai compartilhar esse vídeo com alguém que vive esquecendo o que estuda. Essa dica da neurociência pode fazer a diferença real na aprovação dessa pessoa. O concurso não é guerra. E lembre-se da lei da atração. Quem ajuda sempre será ajudado. Isso é universo, não é religião. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu preparei aqui outros vídeos para te ensinar o passo a passo de como estudar com neurociência para concursos militares. Porque estudar com ciência é estudar para vencer. Aqui no canal, a preparação é para vencedores.